O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, se encontra hoje com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir questões de Gaza, mas principalmente os bombardeios israelenses no Catar. Apesar de dizer que o presidente Trump não está satisfeito com o ataque a um de seus principais aliados no Oriente Médio, Rubio visitou o Muro das Lamentações com Netanyahu e chamou Jerusalém de capital eterna de Israel, posição inclusive oposta à de países muçulmanos, né, Fred? Isso é uma contradição que a gente tem aí nessa fala dele? Os Estados Unidos estão andando numa linha fina bastante tênue, né? Linha fina tênue é horrível, mas é porque para dar uma dimensão do quanto é complicado para o Israel. Ele está batendo de frente com dois aliados cruciais para ele resolver a questão do Oriente Médio. Vamos voltar primeiro para essa questão aqui, né? Nós vimos aí as imagens do encontro do secretário Marco Rubio com Benjamin Netanyahu, lá no Muro Ocidental, que é chamado como Muro das Lamentações, que é um dos resquícios do Palácio de Salomão. E ali é um ponto muito crítico, porque o muro marca um lado sagrado para os judeus, e no alto do muro você tem a Mesquita Dourada, de onde Maomé teria subido aos céus, que é um local sagrado para os muçulmanos, né? E Marco Rubio é ciente de como esse ponto é crucial, do ponto de vista cultural e também do ponto de vista político, né? A gente tem a postagem dele, que eu gostaria de colocar na tela, porque ela fala muito claramente essa questão, né? É uma honra visitar o Muro das Lamentações na capital eterna de Israel. Esse daí é o ponto mais importante que a gente deve pegar do ponto político. Jerusalém, com o embaixador dos Estados Unidos, Mike Huckabee, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E essa imagem, ele deixando aquela mensagem tradicional que você coloca nas frestas do muro. Por que é questão crucial chamar capital eterna de Israel? Porque considerar Israel a capital de Jerusalém é um tema que Donald Trump, na sua primeira passagem no governo, já havia sinalizado esse reconhecimento, mas ele contraria aquela política dos dois estados que deu origem em 1947 ao mandato da ONU para a criação de Israel e da Palestina, né? Com dois estados independentes, autônomos, e Jerusalém com status de uma cidade internacional, podendo ser visitada por todos os grupos religiosos que lá estão representados, né? Que inclui também os cristãos e os ortodoxos, etc. E isso também confronta a situação do povo árabe, da comunidade árabe, e também os esforços dos Estados Unidos para promover o reconhecimento de Israel, né? Isso daí começou já no primeiro mandato com os acordos de Abraão, né, onde teve o reconhecimento por parte de Bahrein e Emirados Árabes ao Estado de Israel, que depois foi seguido pelo Sudão e por Marrocos, né? Poucos países do Oriente Médio reconhecem. Além desses, você tem a Jordânia e tem o Egito também. E havia um esforço para que a Arábia Saudita também viesse agora a reconhecer Israel, um esforço que acabou sendo torpedeado com os atentados do Hamas em outubro de 2023 e posteriormente com o conflito entre o Irã e Israel e com o bombardeio dos Estados Unidos ao Irã, né? Hoje de manhã, o Marco Rubio e o Netanyahu estiveram juntos, eles fizeram uma declaração conjunta, uma coletiva. Marco Rubio reiterou o apoio dos Estados Unidos a Israel, né? E Benjamin Netanyahu, ele falou também sobre a questão que nós vamos aprofundar daqui a pouco, que é a questão dos ataques, os bombardeiros a Doha, né, que é onde fica uma grande base, a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, e que é o mediador das negociações entre Estados Unidos
e a Palestina e Gaza. Pois é, Fred, como você adiantou aí, né? Hoje também a Liga Árabe e a Organização para a Cooperação Islâmica se reúnem para discutir uma resposta ao bombardeio israelense contra Catar na semana passada, que matou 5 integrantes do grupo Hamas. Fred, existe alguma chance de essa liga ter sucesso, digamos que um sucesso pacífico, em alguma proposta ou resposta? Eles já estão reunidos em Doha, né? Há representantes do Catar, Jordânia, Arábia Saudita. Para você ter uma ideia, a Liga Árabe envolve mais ou menos 20 países do Oriente Médio e do Norte da África. A Organização para a Cooperação Islâmica envolve mais de 50 países, que incluem países da Europa, da Ásia e inclusive da América Latina, né? Suriname e Guiana. Né? Então você tem uma pressão. Eles estão reunidos, já há a ideia de reforçar a solidariedade ao Catar, né? Que foi vítima de um ataque, de um bombardeio na terça-feira, né? E que foi totalmente inesperado. E já a Jordânia afirmou que é preciso haver uma resposta coordenada, conjunta, solidária. Ninguém está falando nesse momento em resposta militar. As discussões são todas no âmbito diplomático, né? Há também a perspectiva nessa semana de uma reunião de urgência do Conselho de Direitos Humanos da ONU para julgar esse ataque de Israel. Agora, por que é crucial esse ataque? Primeiro, como eu já havia falado, no Catar fica a base de Al-Udeid, é a maior base militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, no Oriente Médio. Para você ter uma ideia, na época dos ataques contra o Estado Islâmico, essa base chegou a ter um contingente de mais de 100 mil militares. É o equivalente a uma cidade média, né, de média para grande porte. De lá decolavam mais de 100 aviões, né, com presença de tropas atualmente dos Estados Unidos, do Catar e do Reino Unido nessa base. O Catar, ele é também um grande eixo, né, de cooperação política, tanto é que o Tom Barks, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, ele foi hoje também, enquanto Marco Rubio estava em Israel, ele foi ao Catar para expressar solidariedade e reforçar os laços dos Estados Unidos com o país, né? Porque ele precisava de garantir esse apoio, que ficou muito estremecido. Para você ter uma ideia, o Israel, logo depois desse ataque, né, ele confirmou que havia comunicado os Estados Unidos. Mas de que forma foi comunicado? Foi apesar de você ter um contato direto de Netanyahu com Trump, para burlar essa questão da vigilância aérea, que é muito feita justamente pelos radares norte-americanos nessas bases ali, eles comunicaram o chefe do Estado-Maior, o general Kane, que comunicou a Casa Branca, que comunicou o emissário Steve Witkoff, que é responsável pelas negociações no Oriente Médio, que a ele sim comunicou ao governo do Catar. Nessa movimentação toda, quando o governo do Catar ficou sabendo, já haviam se passado 10 minutos desse ataque. Agora, por que Israel atacou Doha? Doha é o principal intermediador das negociações de paz entre o Hamas e Israel, certo? E também a atual base do Hamas no exterior, porque com a destruição de Gaza, né, já havia algum tempo nesse conflito, Hamas havia estabelecido a sua base lá. Israel tem caçado e Benjamin Netanyahu mantém isso, né, essa política de atacar líderes do Hamas, a política de decapitar o movimento, né? Tanto é que já houve ataques, por exemplo, no Irã, quando matou Ismail Haniyeh, e no Líbano, quando matou o Saleh al-Haruri, né? Agora atacaram um complexo na capital onde havia a presença de várias lideranças e o QG do Hamas, né? O QG de comunicação do Hamas na capital Doha, né? Para você ter uma ideia,
ali é uma região residencial e não muito distante do Palácio do Governo. Então houve essa reação muito grande. Então agora há essa expectativa de como que vai ser o caminhar dessa negociação, né? A ideia de como os Estados Unidos vão tentar se comunicar nisso, mantendo o apoio a Israel, que ainda é sua ponta de lança no Oriente Médio, mas sem desestabilizar a sua presença com os outros países.